Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso. E com esse sentimento de gratidão, agradecemos essa feliz oportunidade de estarmos aqui reunidos no Centro Espírita Sebastião Marte, para que possamos receber as mensagens, os recados, as orientações, as reflexões que a espiritualidade superior nos proporcionou, preparou para esse momento, através do verbo do nosso irmão, amigo Sivaldo, que ele possa estar iluminado, inspirado, para que as suas palavras alcancem os nossos corações, transforme as nossas mentes, ilumine os nossos espíritos. Na certeza que Deus Pai Todo-Poderoso está sempre a nos abençoar, pedimos permissão e damos por iniciado a atividade deste momento, dando graças a Deus. Boa noite a todas e a todos os irmãos encarnados e desencarnados que me ouvem. Sônia, chega bem o som atrás aí? Nós temos hoje, durante o tempo que nos foi concedido, a oportunidade de fazer uma reflexão interessante sobre a terceira obra da codificação espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se Kardec trouxe lá em 1857, em abril de 57, a doutrina, ele buscou em 61 trazer a filosofia, então a doutrina científica, e traz a filosofia lá em 61, e no ano de 1864 ele traz então a tríade, ou o tripé que faltava a essa doutrina, que é o advento do Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é do que na proposta crística de quando a humanidade tivesse minimamente preparado para as grandes verdades que nos fazem entender qual é o projeto de Deus para a humanidade, disse o Cristo que ele nos enviaria o Consolador prometido, o Espírito de verdade. E o condão principal dele seria fazer com que nós tivéssemos a capacidade de entender e apreender o seu ensinamento. Porque ele não falaria só ao nosso intelecto, à nossa capacidade de entendimento, mas ao nosso coração. Então, o apego sentimental é que Jesus ficou de nos mandar. Porque a sua época, mesmo tendo como o principal professor a capacidade moral do homem e da mulher da terra, ainda não estava maduro o suficiente para entender. Então, esse é o propósito dessa terceira obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. No livro Obras Póstumas, Kardec fala um pouco dessa obra. Ele tinha, acima de tudo, como um literato, como um pedagogo, como um homem de ciência, ele buscava, acima de tudo, fazer no processo científico a elucidação de tudo aquilo que ele tinha como possibilidade. Então, uma vez estabelecido o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, que ele falava da fenomenologia espírita, e preparando-se para essa nova etapa, que era a religiosidade, ele então saiu das cercanias de Paris, para as cercanias de Paris, e lá então começou a trabalhar nessa obra, solitariamente. E aí o que aconteceu? Foi até a sua casa, em Paris, uma jovem
querendo falar com ele. Ela também era leonesa, como ele, de nascimento. E aí, ela não estando, né, a Amélie Gabrielle Boudet, a esposa de Kardec, olha, ele não está. Mas ela era uma médium, essa que foi visitar, de grandes possibilidades. E ela pergunta então, olha, você que tem a sua possibilidade de ter uma segunda vista, você poderia ir visitá-lo onde ele está. E a médium se fez de rogada, concentrou-se, foi lá e deu a descrição exata de como, onde apresentava-se o mestre leonês. Passou-se um tempo, quando uma semana depois ele volta, ela dá a descrição da visita que ele teve e descreve exatamente o que a médium viu. E lá, a médium tinha dito que o mestre leonês, Kardec, encontrava-se com um grande livro na mão, buscando ali uma inspiração para escrever muitas coisas, mas que do lado dele existia um espírito em magnitude e luminosidade muito maior que ele, e com um livro maior do que ele estava, e nesse livro que esse espírito estava segurando na mão estava escrito Evangelho. Então, Amélie não sabia do que ele estava tratando, nem essa médium, né? Então aí nasce essa obra memorável que nós hoje falaremos apenas da introdução no seu segundo aspecto. E vamos lá então. No primeiro aspecto desse Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec procura dar como que um manual de instrução, em aproximadas 43 páginas, de como utilizar essa obra. E o interessante é que ele, como homem de ciências, nos traz uma visão bem pragmática, bem prática, mas muito contextualizada. Porque, na realidade, o que ele quer nos passar é que, uma vez estabelecido a continuidade da vida, muito bem massificada no Livro dos Espíritos, o fenômeno da mediunidade, muito bem explicado no Livro dos Médiuns, trazendo esse relato como a mediunidade sendo algo que é inerente ao ser humano e que desde épocas imemoriais existiu. Só que na colocação de Kardec, ele traz o livro Evangelho segundo o Espiritismo, já dando, a partir do seu início, né, do objetivo dessa obra, o entendimento a que ela veio, né? Porque ele coloca o Evangelho segundo o Espiritismo nas 5 concepções que tem nos Evangelhos. Ele vai buscar trabalhar uma em especial. Porque nós temos nessas 5 partes, nós temos os atos comuns da vida do Cristo, nós temos as predições, nós temos as predições, os milagres, né? Aquelas palavras que serviram de esteio para que as religiões tivessem os seus dogmas, e a 5ª, que é a principal e a que Kardec vai trabalhar, que é a moral crística. E o entendimento desde esse objetivo dessa obra é que Kardec coloca bem pontualmente que o princípio que esse Evangelho traria, ele transcende, ele passa o limite das religiões. Porque é como se ele se transcrevesse e se constituísse num código de conduta, em que, independente da religião praticada, aqueles que vivessem conforme esses ensinamentos teriam, acima de tudo, a chave da felicidade. Então esse é o propósito. E diz mais Kardec, né? Nessa parte que ele coloca de uma forma muito clara que ele não buscaria, no transcorrer dessa obra,
a fazer com que pontualmente houvesse, digamos assim, uma capacidade cronológica, ou seja, a colocação dos acontecimentos da vida do Cristo de acordo com seus acontecimentos. Não. Ele coloca de forma muito clara que existem algumas nuances a serem observadas, e todas elas se constituem na necessidade da formação da moral crística para que facilitasse o entendimento daqueles que buscassem a leitura dos evangelhos. Porque a proposta final de Kardec é para aquelas pessoas que tiverem a capacidade de buscar nessa farmácia que é o Evangelho de Jesus, o remédio para os seus males, tivesse a facilidade de achá-lo. E vai mais, ele fala que se muitos de nós lemos essas mensagens muito mais para desincumbir de uma obrigação, mas se não tivéssemos a necessidade de mergulhar com o coração para o entendimento, nós não seríamos felizes nas nossas pretensões. Depois do objetivo, nós vamos então para aquilo que será o motivo da nossa reflexão nessa noite, que é a educação dos espíritos. Na realidade, ele vai dar aqui uma concepção de um controle universal do ensinamento dos espíritos, mais especificamente na autoridade da doutrina espírita. Nós dissemos antes que Kardec tinha, acima de tudo, como homem de ciência, a vontade sublime de nos trazer, dentro de uma reflexão lógica, equilibrada, dentro de um preceito bem ético, a fazer a exposição de algo. Mas ele trazia, acima de tudo, que ele, Kardec, a partir do momento que se compromete em ser um veículo da compilação desses ensinamentos, ele coloca de uma forma muito impessoal que isso não era fruto da sua cabeça. Coloca mesmo aqui nesse preâmbulo que muitas das coisas que ele tinha como concepção pessoal e como verdade pessoal, os espíritos demonstraram exatamente o contrário. E aí a gente entende um pouco mais de Kardec, né? Quando lá na década de 1850, quando no início das suas primeiras reuniões do Espiritismo, em que lhe presenteiam com 50 cadernos com acontecimentos, em que os médiuns traziam ali mensagens, e que ele, até então cético, começa a trabalhar uma por uma, até chegar no ponto em que ele escreve, e essa autoridade da doutrina espírita, Kardec também faz uma alusão a ela no livro Revista Espírita, que foi levado a lume no ano de 1864, mais precisamente no mês de abril. Ele falava sobre esse tema aqui especificamente, e dando o entendimento de que se a concepção da doutrina fosse dada por um único homem, haveria grande possibilidade de não ser real, verdadeira. E explica ele. Porque por mais que ele quisesse, tivesse a capacidade, como homem de ciência que era, de trazer a lume muita coisa, ele poderia se equivocar. Ele dá
uma palhinha muito interessante, colocando que aquilo que é máximo, incontestável, só pode se encontrar no nosso Pai Celestial. E coloca então Kardec aqui nessa explicação como é que ele buscou essas mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Reparem que na concepção dessa obra existe uma razoabilidade, e Kardec sempre quis se colocar numa situação de anonimato, porque se nós analisarmos bem o seu interesse, ele que era um literato, escreveu várias obras da educação francesa, ao escrever o Livro dos Espíritos, a ser esse veículo de compilação desse livro, que inicialmente tinha 509 perguntas e respostas, ele pega o seu nome Rivel e o substitui por Allan Kardec, querendo então que esse anonimato pudesse ser colocado. E diz mais Kardec, que ele teve a preocupação, porque os capítulos são interessantes do Evangelho segundo o Espiritismo, se vocês nunca não pararam ainda para observar, é que nos 28 capítulos desse livro, sempre tem basicamente um trecho evangélico, que geralmente é ligado a algum evangelista, e depois tem ali uma descrição, ou um raciocínio. Eu acho que nós precisamos trocar esse microfone. Você quer botar a pilha no outro? Esse raciocínio que o nosso querido Kardec muitas vezes fez e muitas vezes recebeu de algum médium. E ele coloca então aqui de forma muito clara que a instrução dos espíritos fora dado por diversos espíritos em diversas cidades e até em alguns países. Mas ele não coloca o nome de nenhum médium que trouxe essas mensagens. Olha que interessante. E diz ele aqui, porque isso poderia dar o personalismo, ou seja, a pessoa, de certa forma, utilizando do seu amor próprio, poderia se sentir lisonjeada de trazer uma mensagem de um espírito de uma esfera superior. Mas tem nas mensagens que Kardec traz algo que muitos de nós não atentamos. Ele fala aqui, nessa parte da autoridade moral da doutrina, que foram consultados mais de 1000 casas espíritas que mandaram, ou entidades ligadas à religiosidade que mandaram de diversas partes do mundo. Imaginemos hoje nós, principalmente os meninos mais novos da tecnologia, o que é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Agora imaginemos você ler cartas em diversos idiomas, separar tudo, compilar tudo, organizar tudo, para depois fazer a sua reflexão final. Porque a proposta de Kardec, quando ele fala da autoridade da doutrina, é porque ela nasce exatamente dessa forma. Diz ele que muitas das mensagens que foram recebidas não foram utilizadas para esse desiderato, para essa utilidade que ele estava buscando. Porque, na visão dele, elas não eram confirmadas em algumas vezes. Certamente esse espírito da esfera crística, ele tem no seu compromisso com Jesus uma ligação muito própria. Porque imaginemos, porque o Kardec se dedicou nos seus 13 anos da compilação da doutrina espírita incondicionalmente, sobre o ponto da própria espiritualidade, dizer, olha, o seu corpo não aguenta a sua quantidade de trabalho. Porque imaginemos, Kardec trabalhava por horas a fio, num clima frio, muitas vezes não tendo a capacidade de uma alimentação
da forma que necessitaria, porque ele muitas vezes se recolhia ao seu trabalho e esquecia do mundo periférico, né? Então, ele buscou, nesses seus 13 anos de trabalho, a doutrina espírita, até no dia 31 de março de 1869, quando desencarna, um trabalho incessante. Não para que ele, Kardec, fosse lembrado, mas que a doutrina dos espíritos, porque elas falavam a essência do que Jesus nos recomendava, pudesse ser colocada de uma forma muito clara e que facilitasse o entendimento das pessoas que assim buscavam. E o que ele queria àquela época, e nós fazemos até um paralelo com os dias atuais, é que o Espiritismo não tivesse dono. E imaginemos o tanto que deve ter sido interessante esse trabalho dele, porque no ano de 1870, isso aqui é um registro histórico, quando a Igreja Católica, em uma das suas edições de suas bulas, traz a infalibilidade do Papa, ou seja, aquilo que o Papa dizia era uma verdade incontestável, porque o Papa não errava. Kardec, no ano de 1864, através dessa sua introdução do Livro dos Espíritos, ele já diria o seguinte: olha, a perfeição é só Deus, todos nós somos propensos a eles, e os espíritos que nos traz essas notícias são espíritos que, embora vindo de Deus, eles têm a possibilidade de serem falíveis. Por isso ele buscava, então, em todos os capítulos que ele trazia algum tipo de informação, principalmente nas instruções dos espíritos, ele buscava com que houvesse a confirmação dessas mensagens. E como eu falei que o Espiritismo não tem um dono, né? Diferentemente das outras religiões, e a gente fica aqui, me desculpe até a indelicadeza do comentário, mas nós temos um chamado movimento espírita que às vezes ele tem a busca de fazer o endeusamento de algumas personalidades, né? E querendo, mas foi fulano quem disse. Se a gente vê que Kardec, que era chamado a coerência encarnada, né? Buscava acima de tudo não endeusar ninguém, ter em Deus essa suprema força e dispensador de todas as bênçãos, em Jesus, esse exemplo maior desses filhos que traz, e nós aqui, em termos de doutrina espírita, colocando-nos todos iguais. E aí é um dos motivos que Kardec nos traz, que nós estamos fadados ao insucesso se assim não fizermos. Porque ele dizia que se viesse da cabeça dele, embora ele se considerasse uma pessoa firme de propósitos, essa compilação, ele corria o risco de errar e errar muito. Mas que também, em termos de doutrina, se nós buscássemos apenas alguns espíritos, na classe dos espíritos que há, ele disse que existem muitos que são mistificadores, ou seja, aqueles que querem trazer verdades que eles não conhecem a fundo, quando não aqueles que buscam pela via do charlatanismo, ou seja, quando de má fé querem fazer com que algumas, aspas, verdades sejam instituídas entre nós, quando na realidade não as há. Então esse aspecto de Kardec, quando ele busca fazer com que essa doutrina tivesse a sua autoridade, é justamente isso, porque essa coesão de princípios, né, essa confirmação daquilo que há, é que trazia a ele a segurança de fazer com que a mensagem de Jesus pudesse ser entendida por nós.
Porque se a gente vê que nessa mesma introdução do Livro dos Espíritos, que vai ser motivo da próxima terça-feira, que fala sobre os aspectos históricos, até isso Kardec se preocupa, para nos dar o entendimento de como era a época de Jesus. Uma linguagem que muitas vezes tinha uma significação pobre. A mesma palavra, ela tinha vários significados. A contextualização histórica, o que acontecia naquela época, que Kardec então quis nos trazer para que a gente tivesse um entendimento e não ter a possibilidade do erro. Mas se ele buscava, acima de tudo, fazer com que essa universalidade do ensinamento dos Espíritos apresentasse a autoridade da verdade, logicamente, nós sabemos que ele sofreu grandes investidas daquelas pessoas que se consideravam céticos, ou seja, que não tinham ainda a possibilidade de entender, né? Porque muitos, quando Kardec nos traz o Livro dos Espíritos, que ele fala, olha, a morte não existe, o corpo perece, mas o espírito ele é eterno, já é um choque, né? Quando no Livro dos Médiuns ele fala de algumas coisas que sempre aconteceram no seio da humanidade e que as religiões, buscando a dominação das consciências frágeis, trazia aquilo como algo maravilhoso, Kardec, através desse ensino dos Espíritos, apenas coloca no Livro dos Médiuns, que nada mais é do que fenômenos que desde épocas imemoriais existiram. Mas o chamamento que ele faz nesse momento de deixar muito bem claro que os espíritos que trouxeram essa consolidação do ensinamento crístico, fazendo com que aquela promessa de Jesus de Consolador prometido, ou seja, de fazer com que a sua mensagem tivesse a capacidade de ser clarificada, de ser, de certa forma, destrinchada, colocada de forma muito mais fácil de entender, fazendo com que alguns sentimentos passados por esses espíritos nos desse a capacidade de entender a moral crística como um todo. Porque nenhum de nós aqui, em sã consciência, sem buscar o entendimento maior, consegue entender, por exemplo, por que Jesus, quando escolheu os 12, colocou entre aquelas criaturas algumas pessoas que, num julgamento precipitado, não eram merecedores de estar naquele seleto colégio. Eu estou falando isso para entronizar bem o que Kardec quis trazer com o ensino dos Espíritos. Mas Cristo não queria isso. Ele queria que nós entendêssemos que nós, como seres falíveis, temos condição de promover em nós mesmos a mudança. Olha que coisa interessante. Porque aquilo que depois o nosso Kardec vai trazer nos capítulos diversos do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, é exatamente a proposta crística. Olha, se a gente vê, né, que no dia de Indoenças, que é Quinta-feira Santa, que quando Cristo pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Ora, o Senhor sabia, logicamente, do compromisso que Pedro teria com ele, mas naquela hora ele carregava ainda a fragilidade. E olha só, nessa construção, o que Cristo queria e que Ele quer de todos nós. Porque depois, quando da sua morte e morte de cruz, Pedro foi aquela criatura que
dando o seu testemunho na elevação do ensinamento de Jesus, sequer deixou-se ser morto, crucificado de cabeça para cima, porque ele dizia não merecer morrer como Jesus. Então, a gente entra nessa conceituação, desse entendimento da proposta crística e busca também o entendimento desse Consolador. Porque todos nós carregamos ainda as nossas imperfeições, é muito difícil, né? Porque quando nós vemos ali em Judas, né, em que muitos de nós, quando envergarmos ainda a prática do ritual católico, o malhávamos, né? Um ser que tinha, e a gente sempre vai naquilo que ele fez de pior. Mas quantos corações e quantas mentes também não traem cotidianamente o nosso divino amigo Jesus? E essa redenção é que esse ensinamento dos Espíritos buscam nos trazer. Porque essa autoridade que esses Espíritos das esferas crísticas nos trazem, eles fazem com que nós tenhamos a possibilidade de ver o clarão que está à nossa frente. Mas também não se furtam de lançar luzes sobre o nosso passado, construído, logicamente, de equívocos sem conta. Nós somos espíritos que estamos na vivência de uma experiência humana, e muitos de nós vivemos como se fôssemos ficar eternamente sobre essa terra. Não. Todo o tempo em que esses Espíritos do Senhor nos trazem esses entendimentos sublimes, eles querem que nós tenhamos a capacidade de entender que a eternidade já é um presente de Deus. Mas nós não podemos descontextualizar essa eternidade da minha pressa. Espíritos puros todos nós seremos, mas mesmo com todos esses ensinamentos que nos são dados, que a Terra passa agora por um momento de acesso ao mundo de quinta dimensão, e muitos de nós ainda estamos a acumular nessa vida, no nosso materialismo exacerbado, pertence de que nós não temos a mínima necessidade. Sentimentos que exatamente se constituem de doses diárias de venenos que nós estamos a beber para fazer mal para os outros, através das palavras, dos sentimentos, das ações. Mas a proposta de Jesus era bem diferente. Porque quando ele fala do desapego, muitas foram as vezes que, em se falando de riqueza, ele nos concitava a todos a nos preparar, sim, para levar grandes fortunas, mas que se medem não pela medida da terra, pela posse transitória, mas aqueles valores que enobrecem, que fazem com que toda a amorosidade que Ele, Cristo, testemunhou para nós, possa ser exercida. Então, os espíritos que trabalham na codificação, e principalmente no livro Evangelho segundo o Espiritismo, têm essa pretensão. Eles querem fazer com que nós entendamos com que a reforma íntima a que Jesus nos convida, ela é plenamente possível, mas ela só será feita individualmente. Não adianta um na sua casa estar no centro, ou seja lá em que concepção religiosa estiver, é necessário que nós estejamos. Nós somos únicos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e desde a nossa criação recebemos uma pequena fagulha de luz
porque o Criador disse que nós teríamos que transformá-la num grande sol. A tarefa é individual. Não há a possibilidade de alguém fazê-la por nós. E o entendimento, e aí nessa parte que eu considero uma das mais sublimes, me desculpe falar em primeira pessoa, do entendimento dessa autoridade moral dos espíritos, é que eles não se colocam na condição de mensageiros de verdades. Eles colocam-se na condição de estabelecedores de possibilidades. E dessa forma, Kardec tem a perspicácia de fazer com que essas mensagens sejam todas colocadas de uma forma de fácil compreensão e de uma construção de raciocínio. Se não, vejamos, o primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo é: eu não vim destruir a lei. Voltemos lá em 1864, quando a então recém-lançada doutrina espírita, com 7 anos apenas, lançava sobre os alicerces da Igreja Católica verdadeiras bombas, dizendo que aquela venda de indulgência, o lugar no céu, não se conseguiria com a possibilidade do vil metal, do dinheiro do mundo, mas com a nossa construção, o nosso suor individual. Vejamos o capítulo 2. Meu reino não é desse mundo. Dando entendimento, Jesus querendo dizer que nós somos seres que estamos de passagem na terra, porque Ele nos fala que estaria a preparar nos universos sem fim moradas sublimes, mas a preparação é individual. E no capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai, dando-nos o entendimento de para onde é que eu quero ir. E a gente já tem a medida necessária para entender o que eu preciso para habitar essas moradas. No capítulo 4, não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí, nesse capítulo, a gente entende que nós morremos diariamente, ou pelo menos deveríamos morrer diariamente, para todos os atributos negativos que nós insistimos em carregar: o nosso egoísmo, a nossa cupidez, a nossa avareza, a nossa ira. E no capítulo 5, talvez a sublimação, onde Jesus busca a fazer com que todos nós, os encarnados e desencarnados, tenhamos a possibilidade de ver a sua amorosidade. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E em sã consciência, o que os espíritos queriam auxiliar Kardec é justamente nesse condão, para que nós não buscássemos apenas a letra que mata, mas tivéssemos a intenção de buscar o espírito que vivifica. Esse é o ponto de reflexão máximo. Esses 50, 80, 100 anos de vida física são instantes fugidios da eternidade. Quando essas luzes lançadas por Jesus para nos dar um quadro tímido da nossa preparação para ir para esses mundos sublimes, quando ele falou que muitos de nós não teríamos a capacidade de entender, ou muitos também entenderíamos, mas não teríamos a vontade de praticar os seus ensinamentos, e que isso redundaria para alguns de nós
em sofrimentos inenarráveis. Os prantos e rangeres de dentes que Jesus fala, que são tão necessários, é exatamente não como uma ameaça, mas como uma proposta nova nossa de buscar o entendimento de que nós já não somos mais merecedores de viver numa época em que a amorosidade será pelo menos mínima naqueles seres que habitarão essa nova terra. E esse exercício diário, que nós somos todos os dias chamados, buscando o nosso querido Chico, nascemos no lar que necessitamos, com o corpo que merecemos. Mas poucos de nós somos gratos por essas possibilidades. Quando a nossa irmã dor nos chega, muitos de nós nos desesperamos. Quando o entendimento deveria ser bem outro. Ora, se o Cristo falou que o Pai não coloca fardos pesados sobre ombros frágeis, tudo deve ser motivo de regozijo. Se nem um fio de cabelo, para aqueles que têm, né, Badil, cai sem que Deus dê conhecimento disso, por que nós estamos muitas vezes a pedir exatamente aquilo que nós não necessitamos? Essas vozes que vieram em auxílio a Kardec, nessa belíssima obra que traz a religiosidade, que acima de tudo faz com que nós tenhamos a capacidade de reviver o divino amigo Jesus, que confia em cada um de nós ao ponto de dizer que enquanto um de nós ainda não formos espíritos sublimados, a missão dele, de Jesus, ainda não estará conclusa. Que essa reflexão da noite nós possamos levar conosco. Será que seremos nós a atrapalhar a consecução da missão de Jesus? Fiquemos em paz. Vamos então fechar os nossos olhos, nos conectando ainda mais com a espiritualidade neste momento, solicitando ao Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, aos nossos mentores, as energias necessárias manipuladas através dos passistas possam alcançarem a nossa condição somática, nossa condição psíquica e a nossa condição espiritual, retirando toda e qualquer energia não produtiva, transformando em energia positiva, as energias de amor, de paz, de reflexão, para que possamos nos encontrarmos a cada momento, a cada instante, ainda mais motivados a fortalecer em nós os caminhos que nos levam a Jesus. Pedimos ao Mestre Jesus que no descanso dos nossos corpos físicos, com os nossos espíritos mais libertos, possamos revisitar esse momento nessa casa, para que possamos, numa visão espiritual, absorvermos as reflexões dessa noite com os nossos corações, para que o amor estale em nossos espíritos com muita verdade, para que a cada despertamento possamos testemunhar a presença de Deus em nossas vidas, na certeza que Deus Pai Todo-Poderoso está sempre a nos iluminar. Pedimos permissão e damos por encerrado a atividade deste momento, dando graças a Deus. Que assim seja.